Olha, os comitês populares surgem fruto de uma crise organizativa nas bases dos movimentos populares e movimento sindical e partidário. Crise essa fruto de 4 probleminhas difíceis que a esquerda enfrenta. O primeiro, uma dificuldade de organização na base do movimento sindical, por dificuldades em aumento salarial, em ter conquistas na sua base, então dificulta, reforma trabalhista, assim por diante. Um segundo, uma crise no movimento popular, que também não houve conquista no último período econômico. Uma terceira observação, que é a crise que acabou distanciando as distâncias organizativas da sua base durante a pandemia, houve praticamente 2 anos, né? E por fim, uma necessidade concreta de nós ter que organizar o nosso povo, primeiro para resistir a esse final de governo bolsonarista, segundo, para nos preparar para o calendário eleitoral. Eu acho que hoje nós temos aproximadamente uns 7.000 comitês organizados em todo o país, e a grande expectativa desses comitês é que eles possam, primeiro, se consolidar como uma experiência organizativa da esquerda, que seja mais amplo do que cada partido, do que cada corrente. Nesse sentido, nós vamos ter comitês híbridos, mistura gente das várias frentes, comitê só de uma base, tipo dentro de uma fábrica ou num assentamento de reforma agrária, e você vai ter comitês que não faz parte do nosso conhecido jeito de organização da esquerda, no meio cultural, no meio do futebol e assim por diante. Então, é uma experiência muito fantástica. O que nós estamos apostando agora nessa reta final é que esse comitê deveria ou deve ter como principal missão, primeiro, organizar o povo. Segundo, ajudar a fazer as campanhas eleitorais. Terceiro, ajudar a construir uma resistência para o Lula garantir a sua posse e garantir que a base popular dos movimentos possa avançar do ponto de vista das lutas para melhorar suas condições de vida e, claro, se for necessário, nós ter um melhor processo de organização política para resistir ao fascismo, à extrema-direita e, claro, a qualquer tipo de enfrentamento que a direita venha fazer no governo Lula no próximo período. Tem inúmeras tarefas que os comitês deveriam ajudar a consolidar. A primeira, que eu acho, no pós-eleição, é nós organizar as famosas pautas de reivindicação que foram constituídas ao longo desse período agora. O programa da eleição, né? Há quem diga que os comitês poderiam ser no futuro uma espécie de orçamento participativo do Rio Grande do Sul. Foi uma ótima experiência organizativa que nós tivemos no Brasil. Outros dizem algumas experiências internacionais, como que próprios programas que tem na Venezuela, assim por diante. Eu acho que se nós conseguir que os comitês sejam um espaço organizativo de base, que ajuda a elevar o nível de consciência política de quem participa e contribui na organização do povo para reivindicar os seus direitos ao governo, eu acho que é um grande feito. Agora você imagina, nós temos comitês esparramados em todo o país, comitê nas florestas, nas periferias, e se nós conseguir afinar a viola sobre a direção política desses comitês e a forma de se comunicar com ele poderá ter um grande papel político num próximo governo. Estou muito otimista. Agora eu estou otimista por um fato, a economia. Ou seja, não é pelos arranjos, nem pelas crises, nem pelas várias coisas. É porque o Bolsonaro fez uma aposta na economia que deixou o povo mais pobre, desempregado e quebrado. E isso desmonta qualquer outra estratégia. Ponto. Não tem essa, porque o cara confia em Deus, vai na igreja, porque o cara... Não. As pessoas querem saber, eu vou ter salário, eu vou ter o que comer, eu vou ter emprego. Você imagina que nós vamos ter até o Natal, por mais que você tenha auxílio emergencial, etc. Mas eu estou falando de um montante de pessoas, em torno de 50 milhões de pessoas, que vive de comida extremamente precária ou que não sabe o que vai comer. Ou seja, entre o que não tem nada para comer e o que come mal, dá 100 milhões. Vamos cortar pela metade, 50 milhões. É muita gente. A cada 4 brasileiros tem um que não tem o que comer. Esse componente, ela constrange a classe média e ela indigna quem passa por essa situação. Se você for ver a pesquisa última que nós temos aí, você tem um pequeno crescimento do Bolsonaro nos públicos até um salário mínimo do Nordeste, e você tem um aumento preocupante nas mulheres que vivem de até um salário mínimo. Motivo? Porque as mulheres é que tem que tocar a família sozinha. Então esse auxílio emergencial para ela é um alento do ponto de vista da coisa. E os evangélicos.
Agora, no geral, as pesquisas estão muito boas, tem um crescimento do Lula razoável nos setores médios, acima de 5 salários mínimos, que até então ele não tinha entrado, e um Lula que tem uma entrada significativa com toda a população acima de 30 anos, que é a grande maioria. Tem um crescimento que me deixou um pouco desanimado na juventude, 16 a 20 anos. Não sei ainda o fator principal que liga esse crescimento do Bolsonaro à juventude. Pode ser vinculado a filhos também das mães que vivem junto, e também isso acaba colando, né? As mães que têm que tocar a família sozinha e tal. Mas tem um crescimento pequeno na pesquisa última de hoje da juventude. Agora, eu estou animado, ou seja, o Lula tem 6 campanhas eleitorais nas costas, sabe tudo. O Lula conseguiu montar um palanque ótimo. O Lula tem um discurso muito afinado com a realidade da vida real. Ele escuta muito. Então, eu acho que vai ser bom. Eu estou muito animado e desconfio que nós temos condições reais de ganhar no primeiro turno. A minha questão é que nós não podemos ganhar no primeiro turno com 2% de diferença. É ruim. Nós temos que ganhar um primeiro turno com uma lavadinha. E por isso nós temos que trabalhar. Porque se for para ganhar um primeiro turno que coloca em risco ou dúvida, perdeu por 2 milhões, não sei o quê, ou ganhou, é melhor um segundo turno. Nós sempre ganhamos no segundo turno, não tem nenhum problema com isso não. Eu acho que de modo geral o segundo, tem problemas da direita querer fazer alguns cambalachos contra nós. Mas também haverá espaço para nós construir uma frente única no Brasil, como nunca foi feito, para derrotar ele. Ou seja, nós vamos trazer aí sim os ciristas da vida, os PMDB, aí é uma separação literalmente do joio e do trigo. Acho também que é possível nós ter um segundo turno, aí nós temos uma maioria absoluta, que nos facilitaria a governabilidade, inclusive. Se nós ganhar com uma votação assim um pouco maior no segundo turno. Mas vamos, por via das dúvidas, ganhar no primeiro turno logo, que é melhor, né? Olha, eu ainda não consigo ter uma avaliação real. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais de tempo. Tem muito chutômetro aí. Eu acho que a campanha passada de 18, ela priorizou a internet, o tal digital influencer. Ela elegeu quem tinha destaque na direita e assim por diante. Eu acho que essa eleição agora, ela está muito vinculada a dinheiro. É uma eleição diferente e vai estar muito vinculado a setores que foi beneficiado pelo orçamento secreto, em especial, e setores que foi apoiado por setores evangélicos, também por muito recurso. Então essa bancada da oposição é dinheiro. Quem tiver mais leva. Eu não acredito que seja digital influência, pauta. Mesmo os policiais, eu desconfio que sairão derrotados. Eles não têm musculatura que eles tiveram na outra. E se você for pegar os policiais eleitos, eles não mostraram para que vieram até agora. Mesmo à direita, os seus candidatos que poderiam ser representados, nada. Qual foi a grande conquista que a polícia teve com o apoio dos militares? A polícia que teve conquista foram os oficiais do Exército, Marinha Aeronáutica, e alguns setores da polícia militar muito pequenos. Na grande maioria, a peãozada da polícia e das Forças Armadas, todos estão mais empobrecidos agora do que estaria antes. Então, eu não vejo grandes questões. Agora, os empresários, não, é um problema. Esse setor vai eleger muita gente, porque eles têm dinheiro, e isso é essencial para um período como esse. É a máquina. Eu acho que nós temos que ficar sempre atentos com os americanos. A movimentação que ele faz pelo mundo. Eu acho que é um fator de risco sempre. As experiências americanas na América Latina sempre foi dúbia, apesar de que o governo democrata tem tido muito cuidado. Olha lá o exemplo da Colômbia, né? Eles erraram na mão na Bolívia, na Venezuela, perderam feio. Então eu acho que eles tomaram um simancol que não adianta querer dar golpe neste momento na América Latina. Agora, as disputas dos americanos, ora com a China, ora com a Rússia, sendo sempre um problema. Ela pode afetar aqui a economia, que pode ter uma interferência, preço dos combustíveis, preço dos alimentos, e pode ser ter no meio das eleições um novo conflito internacional que desorganiza tudo. Esse é o primeiro vento que nos sopra para a nossa direção. O segundo vento é o comportamento da América Latina. Eu acho que a América Latina tem uma novidade boa, que é uma organização de vários estados alinhado com o campo progressista. Isso é uma novidade, do México até a Argentina.
E isso pode influenciar o Brasil. Eu estou muito animado que nós podemos ter os ventos latino-americanos soprando nossa nuca aí nos próximos períodos. O Brasil tem uma responsabilidade muito grande na América Latina, pelo tamanho, pela sua importância econômica e política, mas eu acho que o Brasil, sendo governado pelo Lula, terá importâncias maiores. Nós temos uma carência de líderes internacionais que têm capacidade de dialogar, de convencer e autoridade moral. O Lula tem esse poder. O Lula foi uma figura grande. A passagem do Lula como pré-candidato pela Europa, a recepção que ele teve na França, na Alemanha e na Espanha demonstra o tamanho dele. Então eu acho que hoje o Lula é uma das únicas pessoas no mundo que tem capacidade de convocar coisas ou de segurar loucurinhas por aí. Coisa que o Bolsonaro ninguém nem sabe quem é na fila do pão. Então vamos ver como é que vai ser a posição do Lula sobre os temas internacional e como é que vai se comportar os demais países. Eu acho que essa eleição ela tem que ficar atenta, porque vai ter uma quantidade imensa de observadores internacionais aqui. Eu calculo que a própria ONU vai vir aqui. Na posse do ministro Alexandre de Moraes, tinha mais de 80 embaixadas participando ou acompanhando oficialmente. Isso é um feito, né? Parecia uma posse de um presidente da República. Eu nunca tinha ouvido falar que existia posse de presidente do TSE na minha vida. Se transformou numa posse de presidente, só esqueci de dar a faixa para o Lula. Então eu estou muito achando que a eleição está muito vinculada a temas internacionais. O MST participa junto com o Lula das várias iniciativas já faz algum tempo, né? Antes mesmo dele ser candidato, nós ajudamos a construir os comitês Lula Livre pelo país afora e depois a vigília em Curitiba. Então nós já somos parte do time do Lula, das atribuições políticas dele já faz um tempo. E a participação do MST lá é mais do que uma participação somente do MST como uma organização. Ele representa a simbologia do que é o movimento popular organizado, bem como a CUT também, né? Então nós não podemos achar que o Lula gosta mais do MST do que os outros, ou respeita mais ou menos. E a minha participação lá é fruto de um debate coletivo. Eu estou lá representando um colegiado de movimentos populares e, inclusive, tem que ter muito cuidado para não ficar legislando em causa própria. Eu acho que a principal tarefa do MST no pós-período primeiro, é a organização da base sem terra. Nós não podemos perder o foco. E a organização da base sem terra no próximo período, ela passa, primeiro, por ajudar a organizar as famílias acampadas sem terra, para que luta por terra, por reforma agrária. Segundo, organizar as famílias que já estão com terra, para poder avançar numa pauta mais organizada de agroecologia e produção de alimentos saudáveis. E isso para nós é essencial, porque você tem que construir política pública, você tem que brigar com o agro, você tem que ter uma nova agenda que passa por crédito, por política de comercialização, por assistência técnica, por insumos. É bastante importante isso. E por fim, não menor, são as demais políticas públicas que vão para o campo, que não necessariamente é uma política de reforma agrária. Por exemplo, energia elétrica, não é uma política de reforma agrária, mas você tem que ter energia elétrica, senão a reforma agrária não funciona. E eu brinco por aí, e o Wi-Fi, né? Porque hoje ninguém fica no campo sem ter uma política de internet para a juventude, para quem vive, para vender a sua produção. Eu acho que o Lula vai ter um governo representativo da sociedade. Eu acho que o Lula vai ter um governo que vai fazer alguns pactos para ele poder ter uma governabilidade que envolve o Congresso Nacional. E eu acho que o Lula vai ter que construir uma maioria na sociedade para depois dar um passo à frente. A dúvida é que é um governo de 4 anos, segundo ele, que nós não podemos perder muito tempo. Nos primeiros 100 dias nós temos que chegar chegando, mostrar para que veio. E nesse mostrar para que veio é que eu acho que vai estar uma combinação da simbologia da pauta, se a reforma agrária entra ou não na prioridade, e segundo, qual é o desenho institucional que ele vai querer para isso. Exemplo, nós temos o INCRA hoje, se mantém com autonomia ao Ministério da Agricultura ou não, hoje vinculou a agricultura. Ele vai criar um novo Ministério de Reforma Agrária para fazer a organização da produção. Ele vai manter um ministro da Agricultura mais afinado com nós do que com o agronegócio. Esse desenho institucional eu acho que é cedo ainda para propor, porque depende da composição do primeiro e do segundo turno e como é que vai estar o apoio do Lula para poder fazer mudança. O MST
tem uma trajetória de ter muito cuidado em colocar os seus quadros para disputar cargos no governo. Não é nem que é mais ou menos importante. O cuidado nosso é para nós não perder a nossa autonomia. Acho que não é fácil para uma organização tamanho do nosso ter que dialogar uma pauta de reivindicação com um dirigente do MST que está do outro lado. Então isso, por exemplo, que todo mundo quer saber, o MST vai para o governo ou não. Minha opinião é que eu acho que não precisa nós ir para o governo. Me interessa se nós vamos ter a pauta atendida por alguém. Nós estamos fazendo um esforço de ter uma elaboração programática, nós, esquerda, PT, que o governo possa compreender que, primeiro, que a agroindústria brasileira ela tem muita relação com a reforma agrária. E nós podemos fazer uma aliança tática com esse setor. Pelo simples motivo, produzir comida para alimentar o povo brasileiro. O que nós não temos acordo e vamos para a briga é com agronegócio, que não é a mesma coisa da agroindústria. O agronegócio é quem pega commodity, grãos e exporta. Ele não tem a paciência devida para industrializar nada aqui, que é diferente da agroindústria. A agroindústria tem um ativo de produção e industrialização muito grande e a cadeia é muito forte. Então essa é a primeira briga, nós não queremos prosa com o setor exportador, eles que vão para lá. E eles não precisam do Estado. Eles têm as empresas, têm a infraestrutura toda para garantir isso. E pelo contrário, traz um prejuízo para o Brasil com a lei Candir absurdo, porque vale tanto para as commodities de ferro, para os grãos, para o eucalipto, vale também um pouco para a carne e um pouco para o grosso da soja. Ponto. Então, nós temos uma divergência. Segunda divergência que nós temos, com o latifúndio produtivo, que são os mais raivosos, que esses têm, entre outras coisas, terras griladas, desmatamento e agora estão armados com a lei de armamento do Bolsonaro. Esses dois setores serão problemas no próximo período. Por isso que a nossa aliança tem que ser com a agricultura familiar, assalariados sem terra, junto com a agroindústria. E quem é a agroindústria? É quem tem menos de 500 hectares, que produz fruta integrado, hortifruti, que produz para abastecer a agricultura, a alimentação brasileira. Esse público são 70% do que produz no Brasil. Qual é a nossa dificuldade? É que ele se identifica como agronegócio do ponto de vista ideológico. O filho de uma mãe tem 5 hectares de terra, tem um financiamento alto, porque é integrado, sei lá, de suíno, em Santa Catarina, financia até 1 milhão por ano, e a cabeça dele é de agro. O filho de uma mãe, você não é agro. Você não exporta 1 quilo de nada, filho de Deus. Você é da nossa turma, da agricultura brasileira industrializada. Com vocês nós podemos fazer ponte. O governo precisa estender o seu plano nessa perspectiva. Se isso vai dar certo, é muito difícil. O que nós não achamos que o governo possa fazer pactos é com latifúndio produtivo, porque ele é uma tragédia, ele é o que tem de atrasado, e com o agronegócio, que é uma tragédia ambiental e para a geração de emprego e renda para o país. Eu acho que há uma crise geral no setor organizado, e isso pega o movimento sindical, o partido, todo mundo, e eu desconfio que o MST seja das organizações que melhor soube lidar com essas crises todas. Se você for pegar, nós temos uma diferença referente às outras organizações, que nós temos território, nós temos escolas, nós temos centro de formação, nós temos assentamento e tem uma materialidade, chamado alimentos orgânicos. Outros movimentos e o movimento sindical, com a crise existente de organização, ficou muito mais frágil do ponto de vista da sua relação com a sociedade. Então, o MST, eu falo isso com o devido cuidado, nós somos uma organização vitoriosa do ponto de vista da crise, do ponto de vista da economia. Nós não tivemos nenhuma racha interna, nós não fomos reprimidos como se imaginava pelo Bolsonaro, e pelo contrário, nós saímos de uma pandemia onde nós entregamos mais de 6 mil toneladas de alimento. Nós saímos de uma pandemia com o menor número de mortes no campo e da base sem terra. O Bolsonaro não nos aniquilou como imaginávamos. E mais, nós saímos com a organização que vai chegar aí nos próximos 2 anos com 40 anos, com nível de maturidade de ter uma tranquilidade de nós ocupar um latifúndio em qualquer lugar desse país, de enfrentar uma força nacional como foi na Bahia, sem arredar o pé, mas ao mesmo tempo de fazer o lançamento de um filme do Marighella, nas nossas bases, com 300 artistas global.
ou de lançar um programa chamado Finapop com a famosa turma da Faria Lima. Então isso é uma novidade do ponto de vista, ou seja, nós temos um jogo de futebol que reúne centenas de personalidades com o Lula e com o Chico Buarque. Então o MST conseguiu atuar nas várias frentes que exige um movimento popular como agora. E a simbologia é o boné do MST. Ou seja, nós vendemos mais boné do MST neste ano do que vendemos nos últimos 10 anos. Isso demonstra uma solidariedade e um compartilhamento da posição política do movimento com o restante da esquerda organizada. Por isso eu acho que nós estamos no melhor momento dos últimos 10 anos e a grande questão é que nós não podemos ter uma derrota nesse próximo período. Uma derrota do Lula seria nós esvaziar esse clima político com seu. E uma vitória do Lula, aí sim, é nós dobrar a capacidade de ânimo da tropa e a perspectiva de você ter lutas futuras que vai melhorar a vida do nosso povo. A militância nossa tem noção de que nós estamos há 4 anos sem ter conquistas, tem uma vontade coletiva de nós ocupar prédio do INCRA, de fazer ocupação, mas todo mundo sabe que nós não precisamos chamar repressão para cima de nós agora. A máxima do Florestan Fernandes: não deixa cooptar, não se deixa dividir, não se deixa esmagar. Este componente para nós foi central como um mantra no nosso momento agora. Não podemos dividir o MST, nós não podemos deixar esmagar. E nós precisamos aproveitar para fazer outras tarefas de casa. A formação política, a organização, a produção, a mudança na agroecologia. Claro que nesses 4 anos também tivemos a pandemia no meio, né? Que não deu para fazer muita coisa. Agora, de qualquer forma, eu acho que o MST hoje... É muito difícil falar que sai mais forte do que entramos no Bolsonaro. Porque você não ter conquistas não deixa baqueado. Mas o movimento estará pronto para seguir a sua luta agora, com ou sem Bolsonaro, no governo Lula, logo após as eleições. Acho que o MST ficou menos sectário. Antigamente, para nós sentar com muita gente era difícil. Hoje nós temos mais maturidade, que nós podemos fazer reuniões, fazer combinados com muita gente. E eu acho que o lado de lá também vê o MST como uma organização que não é o povo que saía na capa da Veja, que botava fogo em qualquer coisa. Então também tem um acordo coletivo, diz: nós respeitamos vocês, respeitamos nós. Isso é para sempre? Não. A primeira luta que nós fazemos e a direita nos pegar, pode ser que a turma guarde os bonezinhos de novo, como aconteceu em 97. Em 97, o MST estava no seu melhor momento de relação com a sociedade. Nós chegamos a ter 84% de apoio ao MST. Quando foi no ano de 99, o Fernando Henrique bateu em nós tanto que nós perdemos todo aquele apoio em 3 anos. Então a luta de classe é um pouco isso. Agora, neste momento, o MST está bem posicionado na relação com a sociedade, na manutenção da pauta agrária e no debate sobre o futuro, sobre perspectiva de esquerda. Mas o principal é o MST saber que não é isso, que essa boa relação com a sociedade ela é muito importante. Mas não é ela que vai resolver o problema da questão agrária no país. Isso é relevante. Nós não podemos perder nunca de vista a nossa perspectiva de continuar ocupando o latifúndio. Nós não podemos transformar no movimento lindo de produtos orgânicos de feira. Movimento dos feirantes, movimento dos comerciantes do armazém do campo. Nós não podemos negar e deixar de fazer a nossa tarefa de casa, que é organizar os pobres do campo para ocupar a terra. Isso é a essência do movimento, e se nós perdemos daí é um problema. Segunda questão, nós não podemos ter um movimento que produz bons alimentos para abastecer o mercado e somente para a classe média ou as compras governamental. Também é essencial que nós tenhamos uma capacidade de produzir e vender produtos ou doar produtos para os pobres que estão na periferia. Esse é o sentido da reforma agrária. E isso é uma tarefa muito difícil, porque é fácil falar isso. O difícil é como é que eu consigo ter um custo de produção que as nossas cooperativas não quebram, que eu consigo ter um armazém do campo lá na periferia vendendo mais barato do que o comércio que tem lá ou o grande Carrefour que tem lá em frente. Então esse é o desafio que está colocado. É o movimento dialogar com esse setor que está com o MST, sabendo, não, você está com nós, você está com o boné nosso. Mas nós vamos ocupar aquele latifúndio e arrancar aquela cerca toda, certo? Está de acordo? Tamo junto. Esse diálogo nós temos que avançar no próximo período. Nós vamos produzir comida, certo? Mas não é somente para o lindo povo de Higienópolis que estão aqui do lado. Lindo, maravilhoso, a turma da Santa Cecília.
mas eu quero saber se lá na zona sul de São Paulo, ou nas periferias, nos morros do Rio de Janeiro, o nosso produto vai chegar com preço lá embaixo, que ajuda a resolver o problema da fome e da miséria.